Bom dia, igreja. Eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode, faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos diante de Ti para Te agradecer por tudo que tem nos dado, nos feito e por tudo que ainda vai nos dar. Te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, parentelas, por todo esse povo deste aparelho WhatsApp. Te agradeço, ó Pai, Filho e Espírito Santo, por todos aqueles, Senhor, que estão se apresentando aqui no culto, Senhor, que realizamos através desse aparelho, Pai. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados, nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, a partir da tua graça e do teu poder, fale conosco, Senhor, acerca do teu poder e da tua graça, para que nós possamos aprender, Pai, para que nós possamos viver a sua palavra no nome santo de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toma nas tuas mãos as nações, entra com mão poderosa sobre a terra, vai de encontro, Senhor, aos presídios, masculino, feminino, orfanatos, asilos, UPAs, UTIs, pronto-socorro. Entra, Senhor, nos pontos de droga, na Cracolândia. Toma nas tuas mãos a casa de restauração, reabilitação, Senhor. Entra com mão poderosa, ó Pai, Filho e Espírito Santo, porque sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que opera, um Deus que faz. Então toma poderosamente nas tuas mãos, Senhor, toda a nação. Entra com poder grande em todos os países, em nossos governantes, Senhor. Toma os municípios, as cidades, Senhor, os bairros. Toma poderosamente em tuas mãos, Pai, Filho e Espírito Santo, para que toda a nação venha se converter de todo o seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor, ele também vem nos dizer sobre Moisés, que quando Moisés ele reúne o povo, e ele diz para o povo assim, que se queres a presença de Deus e ver a Deus, teria que estar limpo, teria que estar purificado. Então não se poderia nem ter relacionamento sexual, estar com as vestes limpas e o corpo purificado. Então você poderia ter a aparição de Deus. Então o Senhor, ele fala comigo e fala contigo, para que nós venhamos a nos preparar para poder ter a aparição de Deus. Se preparar, se policiar, se estar sempre purificado, sempre com as vestes limpas. Assim o Senhor, ele nos diz, tanto para mim quanto para você, para que o Espírito Santo possa vir a se aparecer a ti e a mim. Porque é assim que o Senhor fala comigo e contigo, igreja. Porque as pessoas, muitas das vezes, elas olham somente para aquilo que Deus pode dar. Elas só olham para aquilo que o Senhor pode oferecer. Mas as pessoas não querem um relacionamento com Deus. Só quer o que Deus pode vos dar. Então a palavra do Senhor hoje, ela vem dizer, no livro de Isaías 29, nós vamos estar lendo a partir do versos 1, para podermos chegar até o 13. Porque o verso 13 é o que o Senhor vem dizendo a mim e a você na palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém?
Então aqui a palavra do Senhor, ela vem falando a profecia contra Judá infiel. Aí no capítulo 29 do versos 1, o Senhor fala: ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou, acrescentai-o ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porém, a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás lá debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e serás a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar. A tua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo. E a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações, que hão de pelejar contra Ariel, como também todos que pelejaram contra ela, e com a sua fortaleza, e a puseram em aperto. Será também como faminto, que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda visão vos é como a palavra de um livro selado, que se dá ao que saber ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou diante o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa, um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui, quando o Senhor ele nos fala nessa palavra de Isaías 29, ele vem dizendo, está ali no versículo 13, que o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é verdade, igreja. Muitas das vezes você passa num lugar, aí você vê a pessoa louvando, e louvores entoando em sua casa,
aí você passa ali, vai. Então, essas pessoas, ali ninguém é proibido de ouvir o louvor. Eles são os simpatizantes da fé. Aí você passa, daqui a pouco está tudo tomando cerveja, bebendo, usando droga, ouvindo pagode, ouvindo funk. Mas eles gostam do louvor, eles são simpatizantes. Porque não há proibição do que você possa ouvir. Agora nós, que somos servos de Deus, que estamos dentro do caminho, dentro da palavra, e ali sabemos o que pode, o que não pode, devido ao Espírito Santo, então o que nós podemos fazer? Nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Nanon, ou você serve ao Senhor. Mas os dois senhores não podem servir. Porventura poderás vir duas águas de um rio? Ou ela vem doce ou vem salgada? Porém, as duas não podem vir. Então, quando o Senhor ele fala comigo e fala contigo nessa palavra, o que ele está querendo dizer para mim e para você? Quando você precisa de um algo, quando você precisa de alguém, você a procura, você o procura. Quando você precisa de algumas coisas para serem estabelecidas na sua vida, na minha vida, nós procuramos quem poderá nos ajudar. Muitas das vezes oramos falando com Deus, mas ali a gente vai no fulano, na fulana, no Betano, na Betana, para buscar auxílio, buscar ajuda. Por que nós fazemos isso? Porque as pessoas, elas fazem o quê? Elas só te falam pelos lábios, mas elas, na profundidade, elas só querem o que você pode oferecer. É assim. Então, a palavra do Senhor, ela fala, as pessoas que muitos ali só me adoram pelos lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é verdade, porque as pessoas, enquanto ela está precisando, ela está necessitando, ela louva, ela adora, ela ora, ela faz jejum, põe o joelho no chão e faz isso, chora, reclama, murmura, faz de tudo. Ô Senhor, e fala até em conversão, tudo mentira. Tudo mentira, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração, o Senhor sabe que é mentira. Ele sabe que isso você não está fazendo, que isso aí não é de coração. Mas o porquê que ele ainda fala comigo e contigo, que no meio desse povo ele ainda vai realizar maravilhas. Sabe por quê? Porque se ele não fizer, se ele não ali não responder, o que o povo vai dizer? Vai dizer para ele, para mim, para você, que esse Deus não é Deus como muita gente faz. Você está me entendendo? Porque, vamos lá, João Batista, ele pregava a palavra. João Batista, ele era tido como profeta. Profeta. Então, João Batista era tido como profeta. O povo tinha João Batista ali como profeta. Até o próprio Herodes disse que ele era profeta. Jesus disse que ele era o maior profeta nascido do ventre de mulher. Era João Batista. Você está me entendendo? Então, como que você vai dizer? Veja bem, aí você chega para mim e diz para mim que o batismo não é lícito, que não pode se fazer de sábado, que não pode se fazer isso e nem aquilo. Então, se você está dizendo para mim que não pode, então vai até o povo e diz que João Batista não é profeta. Hã? Você foi? Aqueles sacerdotes foram falar para o povo? Não foi. Sabe por quê? Porque eles sabem que João Batista é profeta. O povo sabe quem eu sou. O povo sabe quem é você. Mas eles procuram insistir na inverdade para poder te denegrir, para poder me denegrir. Mas ali, quando você fala comigo, contigo, fala com Deus, aí o que Deus responde? O que Deus fala para você? Eu te chamei. Eu te escolhi. É isso que Deus fala. É isso que importa. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Porque João Batista, ele não mostrou, ele não quis mostrar nada para ninguém. Ele foi lá e ele pregava. E ele falava, ele era um homem que se vestia de roupa de pelo e comia gafanhoto com mel. Olha aí, esse era o profeta João Batista.
Batista, e quando ele via a caravana de Herodes junto com Herodia, aí ele dizia: você está em pecado, sabe por quê? Porque você está com a mulher do teu irmão, raça de víbora. Olha aí, Jesus. Você está me entendendo? Porque o homem tinha coragem, o homem tinha autoridade. E muitas das vezes tem pessoa que finge uma autoridade que não tem, porque na realidade ela é autoritária, mas ela não tem autoridade. Não tem autoridade para expelir uma formiga tirar um elefante. Está me entendendo? Porque tem que ter conteúdo com Deus. Porque não adianta você mascarar ali que você é um servo, uma serva de Deus. Não adianta você fazer tudo isso e você não é. Na realidade não é, só é uma máscara. É aquele fator, é o vidro, mas sem perfume, sem a essência. Não tem mais, o vidro está vazio. O pote está vazio, ele só está ali enfeitando o altar, mas não tem conteúdo, está oco. Está me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Nós precisamos mudar e ter o conteúdo com Cristo. Precisamos sim. Você não tem que deitar no chão para ninguém passar por cima. Você então não tem que fazer a pose do coitadinho, da coitadinha. Você não tem que competir com um, com o outro, com fulano, com o bertano, para dizer que você é melhor, que você prega melhor, que você canta melhor, que você é o maior profeta. Não! Jesus falou que o maior profeta nascido de mulher era João Batista, não tinha outro. Está me entendendo? Então o que nós temos que fazer é para Deus, não é para o homem. É para Deus. Nós temos que se apresentar é para Deus. Eu não tenho que sair aí pregando, gritando em praça pública, batendo no botão, falando: olha, me recebe, eu sou a serva de Deus. Eu vim aqui para ministrar para você. Eu vim aqui para olhar para você. Não, não precisa disso. Jesus, ele andava em todos os lugares. Jesus saía a andar e muitas multidões seguiam. Muitas das vezes eu passo na rua, é um que me chama, é outro que me chama: pastora, dá para a senhora orar pela gente aqui? Quantas vezes eu passo ali, ali nos pontos de droga, ali eles me chamam, os próprios rapazes me chamam e falam comigo: pastora, ora por nós. Está me entendendo? Então, é isso. Eu não preciso andar com uma plaquinha na testa, uma plaquinha pendurada no pescoço para dizer: olha, eu faço, eu realizo isso, eu. Para Deus crescer em mim e você, esse teu eu aí tem que cair. Esse teu eu tem que se diminuir para que Deus cresça em você. Porque você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você pode falar dela de Gênesis e Apocalipse. Mas o que adianta? Nicodemos também conhecia. Nicodemos falava. Ele tinha letra, mas ele não tinha a palavra. Então tem muita gente aí que tem a letra, mas não tem a palavra. E quem é a palavra? A palavra é o homem das mãos furadas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, igreja. Eita glória! Aleluia, Jesus lindo. É dessa maneira, igreja. É dessa maneira. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então aquieta teu coração, acalma-te. Ei, porque Jesus, quando chegou na tempestade, sabe o que ele diz? Ei, vento, cala-te. Tempestade, acalma. Olha só. Quem é esse que até o vento e a tempestade obedece? Olha aí. Ele é o Filho de Deus, o homem das mãos furadas. Porque você sabe porque a tempestade estava ali totalmente irada por causa do vento. Porque o vento com aquele barulho, ele estava incomodando, ele estava provocando a tempestade. Então ele vinha com aquele seu único para incomodar, para poder gritar, e a tempestade ficava irada. Aí ela começou a se levantar. Se levantou uma grande tempestade no mar, porque ela estava irada.
por causa do ruído, do uivo do vento. Mas aí Jesus disse: ei, vento, cala-te! Tempestade, acalma. Está me entendendo? Porque era aquilo que estava afligindo a tempestade. O que é que está se afligindo na tua vida? O que é que está se afligindo na minha vida? É o uivo do vento? É o uivo do lobo? É isso que está te afligindo? Não, mas você tem que entrar, sabe aonde? No campo de Jeová Jireh. Entra no campo de Jeová e vai lá, porque ele tem um campo verde, pastos verdejantes para você. Porque você é ovelha, eu sou ovelha. Ovelha come mato, lobo come carne. Está me entendendo, igreja? Então é dessa maneira que o Senhor vem falar comigo e contigo. Porque na abertura ele falou sobre Moisés, sobre a santificação, a purificação, para que nós possamos haver a Deus. Não é de qualquer maneira não, igreja. Não é de qualquer maneira não que você vai ter a presença de Deus. Porque você fingir um bate-pé, um rodopio, enrolar a língua e falar, qualquer um faz. Eu quero ver se realmente o Espírito Santo está em você. É isso que nós precisamos ver, porque o Espírito Santo não habita em qualquer um, não. Porque tem dois Espíritos, tem o Santo e tem o imundo. Qual que você está usando? A qual é que está fazendo morada em você? Como que está a sua vida diante do altar? Como que está a sua consagração diante do altar? Como você está diante de Deus? Porque você pode se esconder do pastor, você pode se esconder da pastora, mas eu quero ver você se esconder de Deus. Então arruma a tua casa para que você possa herder a dos outros. Arruma a tua primeiro, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor. Porque o Senhor, ele disse para Isaías, vai à casa de Ezequias, porque ele está sofrendo de uma grande enfermidade. Tem uma úlcera em teu estômago. E ali Isaías foi. Mas ele disse para Isaías, diga para Ezequias, para que ele arrume a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então a gente tem que arrumar a casa, não é a casa de tijolo não, igreja. Não é pintar parede, reformar, levantar parede, arrumar encanamento, esgoto, não. É essa a casa nossa aqui, aonde o Espírito Santo faz morada. Essa é a casa perigosa de carne. Porque a nossa Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. É essa casa que a gente tem que arrumar. Então é essa casa que a gente tem que corrigir. E Ezequias, com as palavras de Isaías, aquelas palavras entrou no coração de Ezequias. Ezequias virou o seu rosto para a parede e chorou muitíssimo. E Deus se compadeceu de Ezequias, porque viu que tuas lágrimas, o teu choro, o teu pranto, era de angústia, de tristeza, de dor e de arrependimento. Então, igreja, o Senhor, ele conhece o meu e o seu coração. Não adianta fingir uma galinha triste. Não adianta fingir que é todo santo, santificado. Porque quem conhece o teu coração é Deus. É uma terra perigosa que só Ele entra. Então Deus, ele viu e reconheceu e entrou no coração de Ezequias. E viu o seu clamor, o seu temor por Deus. E ele pediu perdão. Senhor, eu preciso de perdão. Senhor, eu quero arrumar minha casa. Me perdoe, Pai. É assim que você tem que fazer. É de todo o seu coração, igreja. E quando Ezequias fez isso, Deus falou para Isaías, vá à casa de Ezequias, prepare um remédio, uma pasta para ele, um manto de pasta de folha de figo. E ele fez, e ele colocou na úlcera de Ezequias. E ele disse a Ezequias, o Senhor te acrescenta
sua vida. Mas tem que arrumar a casa, igreja. Tem que arrumar a casa. Porque não adianta jogar poeira debaixo do tapete, não. Porque quando Deus chega, Ele tira o tapete do chão. E se você estiver em cima do tapete, você vai junto também. É dessa maneira, igreja. Ei, Deus não apalpa ninguém, não. Deus não apalpa, não. Ele não passa a mão na cabeça, não. Ele trata. Ele trata. E quando Ele quer nos tratar, Ele vem com uma vara de correção para poder tratar a mim e a você. É isso que o Senhor faz. Então nós precisamos mudar. Haverá mudança de vida. Tem que haver mudança. Mas para você mudar, você tem que querer. É você que tem que querer. Não vai ser eu, não vai ser o fulano, não vai ser o Betano, não vai ser os irmãos, não vai ser as irmãs, não vai ser, não, e nem o próprio Deus. Quem tem que querer a mudança é você. Está tudo em você. Esse poder está nas suas mãos. Deus não invade a privacidade de ninguém. Deus não arromba a porta para entrar, não, igreja. Ele bate na porta, toque, toque. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, ceará comigo e eu cearei contigo. É abrir a porta do teu coração. É se arrepender de todo o teu coração. É se converter a Cristo Jesus de todo o seu coração e não só com os lábios. Porque não adianta você dizer, eu aceito, eu recebo, eu me converto a Cristo Jesus para sarar de uma enfermidade. Não, não, igreja, tem que ser de coração. Porque aquele que olha da janela do céu está a me olhar, está a te olhar, está a nos observar. Mas aqui embaixo também tem um cidadão chamado Satanás, que também conhece a tua intenção. Ele não conhece o teu coração, mas a tua intenção ele também conhece. Está me entendendo? Então tem que se libertar. Se você não consegue se libertar sozinho, pede ajuda para Deus. Vai se libertando. Vai mudando a estação da sua vida. Está pensando que toda a estação só tem verão? Está pensando que é só outono? Está pensando que é só inverno? Não, só primavera. A primavera chegou. Está pensando o quê? Não, igreja. Tem que haver mudança. Tem dia de sol e tem dia de chuva. Tem dia de vento e tem dia de temporal. Está me entendendo? Tem dias bons e dias ruins. Mas em tudo dai graça. É o que a Bíblia fala comigo e contigo. Em tudo dai graça. Porque a palavra aqui do Senhor, Ele fala. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. E fazem as suas obras às escuras. Olha aí. E dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Mas o Senhor, Ele fala comigo e fala contigo. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício, não me fez, e o vaso formado dissesse, do seu oleiro nada sabe. Deus, Ele sabe tudo de mim e de você. Mas nós não sabemos nada de Deus. Porque sabe o que nós sabemos, a gente sempre fala? Deus é bom o tempo todo. Deus, Ele vai fazer. Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus de hoje, de ontem, e vai ser o Deus de amanhã. Ele é o Deus do impossível. Nossa, esse Deus é maravilhoso. É o que a gente fala. A gente só sabe isso daí. Agora, de mim, de você, Ele sabe tudo. Até o que você vai fazer amanhã, depois de amanhã, daqui a 100 anos, 200 anos. Ele sabe.
Ele conhece teu coração, seu pensamento, até no pensamento a gente peca. Porque muitas das vezes ali pensando, ele começa a pensar maldade, vingança, fazer vingar dos outros, planejando derrubar as pessoas. Tudo isso, ele conhece o teu e o meu coração. Aí a gente fala, por que eu estou passando isso? Eu não fiz nada. Não fez, tá bom, mas e o pensamento? Como que tá? Como que tá esse coração podre aí? Tá na hora de limpar esse coração podre aí, porque ele está começando a bichar. Então, quem tem que limpar, quem tem que abrir esse coração para sair toda essa sujeira, essa impureza, essa podridão, é eu e você. Não é Deus, não. Porque Deus, quando chegou diante do sepulcro, ele mandou tirar a pedra. Ele não foi lá tirar, não. Ele mandou tirar. Tirar é a pedra. Ele não foi lá tirar. A ordem de Deus para Jesus, sabe o que era? Era ele chegar diante do sepulcro e mandar Lázaro vir para fora. Ele não falou que era para tirar a pedra. Ele só falou que era para ele mandar Lázaro vir para fora. Então, quem tem que tirar a pedra é eu, você. É nós que temos que tirar a pedra do coração para Deus trabalhar nele. É nós que temos que se render. Porque Deus, ele não precisa de mim nem de você para nada. Nós precisamos de Deus para tudo. Porque esse negócio, eu consegui esse carro, eu consegui essa casa, eu consegui isso, eu consegui aquilo, tudo fachada, amado. Tudo fachado. Se você conseguiu, porque tem alguém lá em cima que te deu a oportunidade e te abriu a porta e te deu o caminho para você conquistar e conseguir. Eu vejo muitas pessoas, quando elas fazem, né? Eu vejo assim, vai ter um culto de ação de graça, né? E sempre foi uma coisa assim que as pessoas falavam para mim, escuta, você não faz culto de ação de graça? Aí eu falava, por quê? Não, porque o culto de ação de graça quando a gente recebe as vitórias, aí a gente dá um culto para Deus de ação de graça, agradecendo. Aí eu falo, não, eu não, assim, geralmente eu não faço, não. Não faz por quê? Eu falo, porque eu faço antes. Eu sempre faço, preparo a mesa, ele fala para fazer, eu peço permissão, eu faço as apresentações da mesa. Eu peço para ele me ajudar sobre os meus inimigos. Aí eu preparo uma mesa diante dos meus adversários. E ele unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia andará comigo todos os dias de minha vida. Você está me entendendo? Então é isso que Deus fala comigo e contigo. Então, culto de ação de graça eu faço antes. Eu não faço depois. Mas você faz antes, você nem recebeu, aquele que prometeu falha, aquele que prometeu não cumpre. Eu não falei com o homem carnal, eu falei com o homem do sobrenatural. Foi com esse homem que eu falei. Então eu tenho certeza que ele vai fazer. Eu tenho certeza que ele vai me dar. Então o culto eu faço antes. Eu apresento a mesa, faço a festa homenageando Deus vivo. Apresento um culto a ele de ação de graça antes, porque eu sei que ele vai me dar. Ele não prometeu, então ele vai cumprir. Por que eu tenho que esperar ele fazer? Não. Eu vou fazer antes. Ele não é Deus para que minta. Ele é o filho do homem para que não faça o que ele prometeu. Então ele não é Deus para mentir. Ele não mente. Então ele vai fazer. Ele fala, vou te dar. Aí eu falo, amém. Vou fazer, amém. Senhor, vai ter, vai ter a celebração? Pode fazer a celebração tal dia, tá bom. Mas eu pergunto para ele, e o que eu falei que o senhor vai dar? Eu nem. Não, eu vou lá e faço celebração, faço tudo que ele manda. Né? Obedece quem tem juízo. Você está me entendendo? E manda quem tem poder. Ele tem poder, ele manda. E se eu tenho juízo, eu obedeço. Então é dessa maneira, igreja. Então comece a fazer. Porque o oleiro não é como o barro, não. Está me entendendo?
Ele não fez um vaso formado, disseste no seu livro. Então a gente nada sabe, mas ele tudo sabe de mim, de você. Então comece a realizar e a fazer aquilo que é bom para Deus e não para você mesmo. Precisamos fazer para Deus. Porque esse negócio de dizer é para Deus, mas você quer população, quer casa lotada, quer um monte de gente. Eu nada, eu nem digo. Se tem alguém, se não tem, se vir meia dúzia, se vir um, dois, eu não estou nem aí. O meu negócio é para Deus. Eu não faço para o homem, eu faço para Deus. Então eu não me importo com o que os outros falam, porque as pessoas querem casa cheia, quer aquela aglomeração, aquele monte de gente. O inferno está lotado. Agora o que está ficando vazio é o céu. Mas o inferno está lotadão. Ingresso esgotado para ir para lá. Não precisa nem pagar ingresso, vai de graça. E agora e o céu? Está me entendendo? Porque ninguém quer. As pessoas querem o ibope, as pessoas querem aparecer. Você está me entendendo? Então é dessa maneira a igreja. Porque quando você faz as coisas para Deus, ninguém está vendo. Só quem vê é Ele. Então eu faço para Ele. Para Ele é toda glória. Para Ele, eita glória. Para Ele é toda honra. Para Ele, eita papai lindo, eita que uma estrela surgiu no céu e ela mostrou a direção. E quando o povo chegou diante daquele monte, sabe o que cantavam? Hosana nas alturas, Hosana, aleluia, Hosana, Hosana. É assim que devemos fazer para o Senhor. Aleluia, glorificá-lo, aleluia, 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 aleluia. Honra e glória é toda para Ele, é tudo para o Senhor, papai. A minha vida é tua, tudo é para ti. Hosana nas alturas, aleluia, aleluia, aleluia. É dessa maneira a igreja. Então vamos corrigir a nossa vida. Vamos arrumar nossa casa para que possamos ter oportunidades que o Senhor venha dar a mim e a vocês. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã de domingo abençoada, uma tarde, uma noite, um início de semana abençoado no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Abra as mãos e recebemos a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja!